está a fazer aquilo que o sistema judicial quer que se faça, que é a humilhação pública de alguém para para salvar a face do Ministério Público, sabe? José Sócrates não vai abdicar de António Costa como testemunha no processo e acusa-o de cobardia por esconder o que diz ser a verdade. Garante que a relação com Manuel Pinho aconteceu pela mão do ex-primeiro-ministro e não por intervenção de Ricardo Salgado, como defende a acusação. Eu convoco António Costa para que esta verdade seja clara. Foi ele que me apresentou Manuel Pinho, não foi Ricardo Salgado nenhum. E o que eu lamento, isso sim, daí vai alguma coisa de profundamente lamentável, é que o Dr. António Costa já tivesse calado durante todos estes anos sobre essa verdade. Podia ter dito imediatamente, não, e tudo isto que o Ministério Público disse, não é verdadeiro, é falso. É falso. Não, é apenas covardia, nada mais. A sessão da manhã foi marcada por avisos da juíza presidente contra manobras dilatórias da defesa do José Sócrates. O antigo primeiro-ministro acusou a juíza de completa parcialidade. Logo de manhã, por favor, tenha dó, eu vou prestar declarações. Já interpôs. A menos de 2 horas da hora prevista do início do julgamento, José Sócrates prometia falar apenas à chegada ao tribunal. E junto ao campus da Justiça, voltou a criticar todo o processo. Lembrou que há 4 anos foi ilibado de todas as acusações e acusa a juíza Susana Seca de montar um estratagema. O truque de mágica do lapso de escrita. Repare bem, eu compreendo que possa haver um lapso de escrita e possa ser mudado. Mas quem é que acredita no lapso de escrita? 7 procuradores enganarem-se ao fim de 4 anos? Não, o lapso de escrita foi apenas uma manigância, foi apenas um expediente para que as senhoras juízas pudessem fazer aquilo que fizeram, mudar o crime, mudar a acusação e, portanto, forçar-me a vir a julgamento. E é isso que estou aqui a fazer. Mais de 10 anos depois de ter sido detido no aeroporto de Lisboa e depois de muitos recursos, o antigo primeiro-ministro tenta agora mais 2 incidentes processuais. Nós apresentámos um pedido de recusa da senhora juíza e pedimos que isso seja avaliado não apenas pelos tribunais portugueses, mas que seja feita uma consulta ao Tribunal de Justiça Europeu para se apurar da conformidade da atuação do Conselho Superior da Magistratura com as regras definidas nas diretivas europeias. Reduzimos um incidente contra o Procurador-Geral da República. A sua declaração, absolutamente inacreditável e completamente imprópria. O Sr. Procurador-Geral não tem o direito de transformar a presunção de inocência em presunção pública de culpa. Não tem esse direito. Amadeu Guerra e a juíza na mira de todas as críticas e acusações, a que não escaparam também os jornalistas. Este data de hoje tem um único propósito, que é este circo. A senhora juíza o que quis foi este circo. E este circo exatamente como está. Com os jornalistas assim, a não deixarem falar ninguém, em cima das pessoas. José Sócrates não tem dúvidas, em todo este processo existe um único objetivo, o de o afastar da vida pública e de o prejudicar politicamente. São nossos convidados no 1820 os advogados Guilherme Figueiredo e também Raposo Subtil. Boa tarde a ambos e obrigado por estarem na RTP3. Começava por si, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Olhando aqui para os argumentos de José Sócrates, falou no final da sessão da manhã, falou agora também no final desta primeira sessão à tarde, descastou o julgamento de um lapso de escrita, que a juíza quer salvar a face do Ministério Público e que o objetivo do espetáculo é a humilhação pública dele, José Sócrates. O que lhe parece, olhando para tudo o que vamos conhecendo desta primeira sessão do julgamento, qual é a estratégia da defesa daquilo que vamos vendo? Bom, relativamente à estratégia da defesa, eu não queria meter muito, mas enfim, percebe-se que há aqui a tentativa de colocar várias questões, o problema das recusas, quer da senhora juíza presidente, quer também do Sr. Procurador-Geral. É claro que relativamente ao Procurador-Geral nem se percebe, porque embora tenha feito uma declaração manifestamente infeliz, enfim, ficamos aqui pela infelicidade, porque obviamente não se trata de provar a inocência, trata-se do Ministério Público provar a acusação que faz, mas percebe-se que o contexto em que foi dito era no sentido da sua defesa relativamente à própria acusação
do Ministério Público. Mas claro que não deixa de ser uma declaração infeliz. Mas agora, quanto à recusa, não tem qualquer significado relativamente ao processo. Relativamente à senhora juíza, nós conhecemos, e enfim, este processo tem dado para experienciar várias coisas, mas a verdade é que também deu para percebermos que muitos atos que são requeridos não têm a ver, não têm uma relação direta com aquilo que muitas vezes a gente ouve, que é colocar em crise as garantias e as liberdades e os direitos dos arguidos, tem a ver com metodologias e que existem mecanismos na nossa lei, já hoje, que permitem responder com eficiência e eficácia a todo e qualquer ato de natureza dilatória e, portanto, parece-me que este início representa exatamente isso, à primeira vista. Raposo Botelho, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco também aqui na RTP3. Olhando aqui para a estratégia da defesa, o que é que lhe parece? Há aqui uma tentativa de provocar qualquer coisa como uma prescrição deste processo? Não se pode afirmar isso porque os direitos enfim, que os arguidos podem exercer em processo são sindicados em recurso que a entidade, se for o Ministério Público, pode produzir ou o próprio destinatário desses recursos pode também enfim, evitar os seus efeitos e, por isso, não podemos ir por aí. O que nós podemos, penso eu, dizer é que há aqui uma defesa que é uma defesa comunicacional, não é uma defesa jurisdicional. Ele não está a defender convencido que os juízes, que os intervenientes no processo acolham os seus argumentos e, por isso, não vai ser sentenciado ou a pena vai ser menor. Não, é uma defesa comunicacional, porque este processo tem uma maturidade tão elevada, tem digamos, um tratamento jornalístico tão forte que quando sai de um tribunal o que se quer é inverter a presunção dita de culpa ou os efeitos, os sentimentos de culpa que estão na cabeça das pessoas, nos sentimentos que as pessoas têm sobre estes factos que são produzidos há tantos anos em tribunal. Agora, há aqui uma questão, essa sim me parece importante dizer. Quando existe um requerimento de recusa do Procurador-Geral da República porque fez umas declarações, como diz o nosso bastonário, infelizes, também essas declarações podem ser interpretadas no sentido de que há uma obrigação de colaboração por parte de um arguido que exerceu funções públicas e que teve um desempenho enfim, nesse contexto, que o obriga a ter uma participação de colaboração e de esclarecimento diferente de um cidadão que nunca esteve a exercer funções públicas e nunca recebeu um euro do Estado. E por isso, talvez essa mensagem de que pode provar a sua inocência pode agora invocar os seus argumentos, naturalmente que não tem que provar a inocência, mas a presunção de culpa, eu sou daqueles que entendo, e por isso sou criticado pelos meus colegas, de que a presunção de culpa não é igual ou de inocência, não é igual para quem está no sofá ou para quem já foi condenado em duas instâncias, não é? Também há uma graduação na presunção de inocência. A pessoa que está no sofá é 100% inocente. A pessoa que foi acusada é 99%, e estou a brincar. A pessoa que já foi julgada em primeira instância e condenado é 80%. Quer dizer, o que tem que se respeitar são as garantias. Agora, a presunção de inocência vai ficando mitigada, vai ficando reduzida à medida que o processo se desenvolve e que há um juiz, que há um primeiro Ministério Público, depois um juiz que toma como bons os indícios e depois no momento do julgamento em primeira instância. Só que o que se passa é que não houve um julgamento efetivo ainda. Há uma indiciação que ficou na pronúncia, depois, enfim, no recurso que desfez ou que repôs a pronúncia numa medida diferente daquela que foi o juiz Rosa a estabelecer, e por isso as pessoas não estão a ver ainda este juízo. Mas o que nós temos na base, e eu hoje comentei isso, o que nós temos na base é a mesma coisa desde a primeira hora. O que nós temos na base é um fluxo financeiro que, pela sua dimensão, pelo período em que ocorreu, merece uma justificação. Só que a lei diz, se não justificares como não há crime de enriquecimento, não tem peso de ilícito. Então, o branqueamento, a fraude fiscal e a corrupção, que no início, quando foi detido o arguido José Sócrates, já tinha uma densidade factual. Nós estamos a falar em 200 anexos que têm, digamos, os registros financeiros todos das contas bancárias, de transferências de milhões de euros. Já lá estavam.
O tema foi que aditou-se, juntou-se um ilícito posterior e outros arguidos para tentar estabelecer uma justificação para aqueles valores na base da corrupção. Primeiro de facto lícito, depois ilícito. E é isso que baralhou e as pessoas hoje não têm a noção. Tem um juízo de censura ética que é se ele não herdou, se não ganhou, roubou. Mas isto não chega para incriminar uma pessoa no sentido de sentenciá-la pela prática de um crime. Mas chega para ter um juízo negativo da sua conduta. Mas isto não é suficiente para levar alguém a tribunal por responsabilidade criminal. Bom, e é isso que ainda não houve uma decisão que tornasse evidente, não indícios, mas factos que dessem origem à incriminação. E por isso era muito importante que esta primeira instância chegasse a bom porto, ou seja, que produzisse uma decisão de absolvição ou de condenação, em função da prova que vier a ser agora manifestada no processo, porque aí as coisas passam a ser diferentes e a ideia passa a ser diferente. Guilherme Figueiredo diz que vai chegar a bom porto, ou seja, José Sócrates parou em várias direções, mas direcionou as críticas mais fortes à juíza presidente, ao coletivo de juízes, acusa de ser imparcial. Isto pode levar à saída da juíza presidente do processo? Bom, não é fácil que isso suceda dessa forma. Vamos ver. A acusação, agora houve mesmo um lapsus de língua, não é de ser imparcial, é de não ser imparcial. Não ser imparcial. E de facto, mas isso tem ocorrido sistematicamente. Portanto, isto tem um procedimento próprio, irá ser analisado, também disparou contra o Conselho Superior da Magistratura, e portanto há aqui um conjunto de disparos, mas que todos têm a ver exatamente com uma metodologia, com uma estratégia de defesa. Aliás, como o meu colega Raposo Pedro disse, há aqui uma estratégia também comunicacional. Mas nós não podemos esquecer que isto tem danos enormes no espaço público. Isto é, isto baralha as pessoas. Isto leva as pessoas a pensar se a justiça é assim relativamente aos mais fortes, aos maiores, se isto não se faz a justiça, se vão prescrever. Aqui, isto não é bom para a própria justiça. Mas, por outro lado, é bom que tenha chegado a julgamento, porque é no tribunal, é no julgamento que se vai apresentar aquilo que são os factos, vão-se discutir os factos, vão-se apresentar provas e é lá que se vai determinar se é culpado ou é inocente. E dessa circunstância, naturalmente pode haver recurso, mas é aí no tribunal, aí é que é a casa da justiça. O que se passou até agora foi naturalmente excessivamente demorado, aliás, é uma das causas para aquela queixa do José Sócrates no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas poderíamos acrescentar, e ainda hoje ouvi a Paula Teixeira da Cruz a dizer, e na minha opinião muito bem, bom, mas houve quem contribuísse para isso, e quem contribuiu para isso é o próprio que se vem queixar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, nós temos aqui que dizer, por um lado, estamos a chegar muito atrasados, estes problemas de megaprocessos têm, de facto, algumas questões preocupantes, mas que permitem estudar para o futuro, juntar muita coisa, pouca eficácia, a falta de meios para que isso possa ocorrer dessa forma. Houve aqui um conjunto de problemas, mas chegamos... o problema da instrução, que é um problema que tem que ser revisto, provavelmente, mas isso não tem a ver com o problema, como eu disse há pouco, dos direitos e das garantias dos arguidos. E é importante que não se confunda isto, porque senão daqui a pouco tiram-se os direitos, tiram-se as garantias e o cidadão, um destes dias, ele é levado a um tribunal, nem sabe porquê nem como. E, portanto, não há que confundir. Uma coisa são atos e metodologias que provavelmente têm mecanismos, ou poderão ter, eu não quero fazer essa acusação, poderão ter mecanismos dilatórios, mas já existem meios para resolver isso hoje. E uma das provas que existem meios foi o que sucedeu hoje com aquilo que foi o comportamento da senhora juíza presidente. Raposo Sobresil, só para terminarmos e olhando para o que aconteceu, acha que há aqui condições para que o coletivo de juízes consiga fazer um julgamento sereno, imparcial e também claro? Sim, com certeza que há condições. As pessoas estão numa sala de audiências de forma civilizada, há alguém que dirige os trabalhos e uma juíza que tem, como já demonstrou, firmeza nas decisões, vai com certeza conduzir as diligências. O que acontece é que há um número de testemunhas, umas abonatórias, outras, enfim, de outra natureza, um conjunto de factos que têm que ser reproduzidos
documentados em audiência que vai atrasar o processo inevitavelmente. Vejam, nós temos 186 volumes, temos 130 mil registros de 200 apesos bancários, temos 50 recursos, que há matérias que ainda ficaram por decidir e que vão ser levadas na mesma em audiência e que vão produzir interrogatório. Por isso, agora a gestão é uma gestão direta, uma liderança de um conjunto de pessoas. Mas no passado foi uma gestão documental e eu hoje também já comentei há muitos anos, que o grande problema que nós temos na justiça e na organização dos tribunais é a falta de pessoas competentes para a gestão documental. Nós temos muitos juristas e poucos gestores, poucas pessoas com aperfeiçoamento técnico, pessoas com capacidade de gerir documentos que levem as pessoas que estão à audiência a perceber o facto que está ali a ser questionado, por isso ir à procura da pasta, ir à procura, embora o processo seja digitalizado há 3 ou 4 anos para cá, mas enfim, aquilo é uma monstruosidade. Tudo isso provoca atraso. E por isso o que falha aqui, para além de ser um mega processo, mas foi não de origem, ele foi transformado em mega processo, só a seguir é que juntaram outro tipo de ilícitos e de arguidos, não na base inicial, não na formulação inicial, e ao mesmo tempo teve uma irregularidade na gestão, teve um tempo de instrução brutal. E eu digo brutal porque as pessoas dizem, é muito documento, mas são documentos de tratamento estatístico. Só para terminar, Raposo Subtil. Tratamento estatístico podia ter sido muito mais abreviado e isso não aconteceu e agora vamos ter o tempo normal em audiência de julgamento. Raposo Subtil e Guilherme Figueiredo, muito obrigado por estas explicações e esta análise aqui em direto na RTP3. Desejo uma boa tarde a ambos. Obrigado. Boa tarde.